31 de dezembro, seja muito bem-vindo ao último dia do ano de 2022. É nosso desejo que o próximo ano seja um ano de grandes e importantes realizações. E neste dia fazemos o balanço de 2022, um ano marcado em primeira linha pela guerra na Ucrânia. Após cerca de 2 anos de pandemias que abruptamente o mundo é abalado pela notícia da invasão da Ucrânia pela Rússia, de imediato os ucranianos foram-se espalhando pelos 4 cantos do mundo. E Portugal não foi exceção e a nossa região também recebeu de braços abertos todos os que escolheram esta zona do país para fugirem à guerra. São os refugiados de guerra e muitos deles por cá permanecem. Vim buscar a minha cunhada, que é... Estava na Ucrânia. Se ela estava na Ucrânia, e ela e filho. É. Há quantos anos é que estavam? Estiveram sempre na Ucrânia? Sim, elas nunca saíram da Ucrânia. Agora ficou muito complicado e está muito perigoso. Tenho muita família e minha família está nos sítios muito perigosos, que é Kiev, perto de Kiev e agora no Jitomir, se você ouviu falar, depois Vinnytsia, onde foi também, nos primeiros dias foi bombardear. É família grande e foi apanhado logo todos, mas pouca gente pode ir para aqui porque, por exemplo, se tem esposa e marido fica, não dá, ou tem pais velhos que já não querem sair para lado nenhum. E esta menina que é mais nova na nossa família e salvaram, está aqui, já vai ser connosco. Com muita expectativa, com muita emoção que vimos estes homens da sociedade civil voluntários a saírem daqui para fazer uma viagem longa, para trazerem o mais rapidamente possível estes 21 refugiados. E hoje foi também com muita expectativa e já sabendo que tudo tinha corrido bem, que isso era o nosso grande objetivo, que vimos realmente esses refugiados a chegarem cá. E agora o que eu espero é que as famílias que os vão acolher, que lhes proporcionem o maior conforto que possam proporcionar, porque realmente as pessoas estão a viver uma experiência traumatizante e que eu espero que o mais rapidamente possível depois possam regressar. Nos disponibilizamos porque temos instalações para receber pessoas oriundas da Ucrânia. Прежде всего, мне понравились люди, Antes de tudo, que eu gostei as pessoas, которые нас встретили как родных, que encontraram-nos como a família, como os familiares. дали нам все для существования. Deram todos os meios de subsistência e deram tudo que para sentir-se bem. A guerra na Ucrânia a marcar fortemente pela negativa o ano de 2022. É a expectativa que 2023 seja um ano de resolução deste conflito. E por Portugal, o Plano de Recuperação e Resiliência, aprovado em 2021, foi reprogramado em 2022. O PRR é um programa de aplicação nacional com um período de execução até 2026 que vai implementar um conjunto de reformas e investimentos destinados a repor o crescimento económico sustentado após a pandemia, reforçando assim o objetivo de convergência com a Europa ao longo da próxima década. As críticas aos atrasos na sua execução têm sido intensificadas nos últimos meses e a própria Comissão de Acompanhamento do PRR já vai alertar para atrasos nas metas contratualizadas. Refira-se que anualmente há várias obras e projetos das autarquias, comissões de coordenação e também as comissões intermunicipais que estão dependentes das verbas do PRR. A ver, vamos se o Plano de Recuperação e Resiliência é executado até 2026. Por executar, continuam obras já definidas como prioritárias pelos executivos municipais. Uma das áreas a que este programa dá destaque é o ambiente e a sustentabilidade são palavras de ordem. Mas para atingir tal desiderato é necessário que se comece pela base. Na região há muito que é motivo de preocupação a poluição do Rio Ferreira devido ao deficiente funcionamento da estação de tratamento de águas residuais de Arraigada, em Passos de Ferreira. Conjuntamente com o Ministério do Ambiente e também com a Comissão de Coordenação Regional do Norte e também com a Agência Portuguesa do Ambiente, a APA, está a ser delineada uma intervenção que possa resolver definitivamente a questão ambiental. E isso é algo que nós hoje queremos assinalar, é que irá haver um montante significativo que ultrapassará os 15 milhões de euros para o investimento que é necessário fazer na ETA de Passos de Ferreira. O autarca refere que se trata de uma ampliação da estrutura já existente e que definitivamente resolva o problema do Rio Ferreira. É uma ampliação da ETA existente que nós continuaremos a aproveitar o que foi feito
na certeza de que o que foi feito foi insuficiente ou é insuficiente para resolver definitivamente o problema. E por isso, enfim, procuramos junto destas entidades sensibilizá-las e estão todas de acordo que é necessário fazer um investimento significativo e também expressivo para resolvermos este problema que temos entre mãos, sendo certo que os 5 milhões de euros não foram suficientes e que é necessário investir ainda mais. Também o aterro de Sobrado, em Valongo, continua a preocupar a comunidade local, que recorreu ao tribunal para tentar pôr fim ao que consideram ser um atentado ambiental. Mas neste capítulo não há fumo branco. O presidente da Câmara Municipal de Valongo, José Manuel Ribeiro, afirma congratular-se com a suspensão da recepção de resíduos biodegradáveis no aterro de Sobrado, mas apela novamente ao governo para o encerramento definitivo daquela estrutura. A autarquia valonguense destaca que esta suspensão surge na sequência da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, que validou a decisão da CCDR Norte, que ordenou a suspensão da recepção de resíduos biodegradáveis devido ao facto de o aterro de Sobrado não ter as condições adequadas ao tratamento dos respectivos lixiviados, conforme tem sido denunciado publicamente pela população sobradense e pela Câmara Municipal de Valongo. E relativamente aos aterros sanitários, a decisão é para fecharem, mas o facto é que em Rio Mau, Penafiel e o também de Lustosa, em Lousada, ainda continuam em pleno funcionamento. A primeira é o encerramento dos aterros sanitários que existem neste momento na área de intervenção da Ambiçosa. O aterro sanitário de Rio Mau e o aterro sanitário de Lustosa. Para ambos está em fase de adjudicação, é empreitada para a primeira fase da selagem. Portanto, nós estamos neste momento a fazer o percurso de encerramento dos aterros. A ver, vamos se haverá alterações com a construção da unidade de valorização de resíduos orgânicos a construir no próximo ano na zona industrial de Baltar Parada. Recentemente, um estudo da Universidade de Aveiro veio esclarecer que esta é a melhor solução para a região resolver a questão dos lixos orgânicos. Isto após alguns meses de a polémica se ter instalado. Esta é a solução mais moderna que existe hoje em dia e vai ser seguramente a unidade mais moderna dos sistemas do país. Foi exatamente isso que nós quisemos, estar na linha da frente, em todos os sentidos, quer na forma como vamos tratar os nossos biorresíduos, que em vez de serem incinerados, como acontece noutros sistemas, aqui vão ser objeto de um tratamento que permite depois a produção de biogás, para além de um composto orgânico que será também produzido e depois vendido. Como há 4 cenários e um deles é aquele que dá mais garantias de ser mais eficiente e neutralizar por completo qualquer tipo de odor que podia ser o impacto ambiental único que a fábrica poderia ter. Pronto, ficamos assim com, é esse que vamos optar por esse e como tal ficamos com todas as garantias de que este investimento que estamos a fazer é um grande investimento em termos ambientais. Os biofiltros ficam fechados, portanto, numa zona completamente fechada, em que os odores que daí possam advir são canalizados para 2 contentores com carvão ativado, onde se faz o tratamento completo do odor e depois é expelido o ar para fora, completamente já inerte, já sem qualquer cheiro. Vai servir a região dos 6 municípios, portanto, os biorresíduos serão canalizados dos 6 municípios para esta unidade. Portanto, é uma recolha dedicada, uma recolha seletiva, dando cumprimento às obrigações legais que derivam, portanto, da própria legislação. Como o projeto da concessão só até ao final do ano é que será apresentado, portanto, na melhor das hipóteses, construção mesmo só lá para o início do próximo ano. Continuo tranquilo e a população pode estar tranquila que o que estamos a fazer é algo de inevitável, é tratar os resíduos orgânicos e valorizá-los, por forma a que no futuro as tarifas do resíduo não aumentam ou então até possam vir a diminuir no futuro. Apesar das primeiras reações terem sido a oposição à construção deste equipamento, nesta altura os ânimos parecem ter serenado. Assim como, e ainda em Paredes, a questão do resgate da concessão de água e saneamento
à Biwaters. A aprovação pelo Tribunal de Contas à contração de um empréstimo pela autarquia no valor de cerca de 21 milhões de euros para este resgate parece ter acalmado as hostes. O presidente da autarquia, Alexandre Almeida, veio entretanto anunciar que os SEMAS, o Sistema Municipal de Água e Saneamento, entrarão em funcionamento já durante este mês de janeiro. Nós já tínhamos os SEMAS constituído, faltava oficializar a passagem quer dos equipamentos, quer dos funcionários para o SEMAS. É um processo que agora ainda vai tomar algum tempo, porque há que fazer a passagem dos funcionários, há que fazer a passagem dos equipamentos, organizar de novo os serviços, mas o que é certo é que a partir da próxima semana já vamos entrar em contacto com a administração da Biwater para proceder ao pagamento que está instituído para o resgate e iniciar de imediato essa passagem. Portanto, no próximo ano, como era a nossa pretensão, vamos passar a gerir o saneamento e as águas em paredes. E em Paços de Ferreira, a autarquia anda também de candeias às avessas com a empresa Água de Paços de Ferreira e decidiu rescindir unilateralmente o contrato. Por enquanto, não há desfecho conhecido. É o tempo de virarmos a página do processo de concessão de água e saneamento. Para uma empresa que, efetivamente, desde que chegou cá, se relacionou mal com os nossos concidadãos, procurando sempre, a todo custo, tirar dividendos de um processo de concessão mal elaborado por quem então governava este município, mal projetado e que teve consequências, e tem ainda hoje consequências gravosas para o concelho. E por isso sempre foi nosso entendimento que esta concessão que foi mal feita, que foi mal concretizada, que nunca deveria ter acontecido, com as consequências todas, e o povo já está cansado de ouvir falar sobre a concessão e os pedidos de milhões que esta empresa vem resgatando sucessivamente sobre a nossa população, que é tempo de pôr um ponto final neste processo, de devolver a concessão aos cidadãos do concelho, de que a Câmara possa, em nome da população do concelho, retomar este serviço, servindo bem a nossa população. Também polémica tem sido o projeto para a prospecção e exploração de lítio no Seixoso, no concelho de Felgueiras. Centenas de pessoas manifestaram-se várias vezes no centro da Lixa para protestarem contra a referida prospecção. É uma prova que a mensagem está a passar, que as pessoas começam a perceber a gravidade daquilo que vai acontecer na zona delas e que vai comprometer irremediavelmente o futuro e a sustentabilidade da nossa terra. Há uma coisa que eu sei, é que perto das populações a extração de lítio é extremamente gravosa e, por exemplo, Seixoso está rodeado de habitações, não é? Pronto, e é essa ideia que eu tenho da destruição de um local em que está tanta gente envolvida que é muito grave para a sociedade. E não é só isso, e é preciso falar. A partir do momento que eles estão a fazer uma prospecção do Seixoso, eles podem gastar em água. Eles podem secar as fontes de Seixoso. E ainda no ambiente, destaque para a construção de um parque eólico na zona de Luzim, Vila Cova, em Penafiel, que vai alimentar cerca de 200 mil habitações, num investimento totalmente privado que ronda os cerca de 250 milhões de euros. Serão construídas 2 centrais eólicas nas freguesias de Capela, Lagares, Figueira, Valpedro e 2 igrejas. E ainda por Penafiel, abrimos o dossiê Mobilidade Ambiente. E salta-nos à vista a construção da Central de Transportes junto à Estação de Novelas, um investimento de cerca de 1,5 milhão de euros. O projeto está sobre rodas e deverá avançar nos próximos meses. Esta obra é fundamental para o sistema urbano da cidade de Penafiel, eu diria até para a região, uma vez que a sua execução coincide com a alteração ao regime jurídico dos transportes públicos, a concessão do transporte público de toda a região de Tâmega e Sousa, que assim está a fazer, e portanto esta conjugação, o facto do município de Penafiel investir numa infraestrutura tão importante e que irá garantir o conforto daqueles que são os utilizadores do transporte público, com estas novas rotas que serão criadas através da CIM, será fundamental para todo esse sistema e será também muito importante para melhorar a ligação entre a estação de caminho de ferros e a cidade de Penafiel. Há apenas aqui uma nódoa negra que eu tenho aqui que dar conta dela em tudo isto e que tem a ver com a rotunda da saída da autoestrada, dali da interseção da 106 ou da variante A106 com a A4. Aquela rotunda é essencial, ela já era muito importante antes para disciplinar o trânsito e para evitar
a sinistralidade que é constante, de resto, mas que agora é essencial para que tudo isto funcione também. Sobre rodas deverá estar também a construção da rotunda junto à saída da A4 em Penafiel, uma zona onde se registram inúmeros acidentes, alguns deles mortais. Com o processo entupido pela burocracia, a Câmara de Penafiel decidiu avançar as despesas próprias com a construção. Esta intervenção é uma intervenção que é importante para Penafiel, mas é muito mais do que Penafiel que está em causa. Todo este trânsito que se dirige para Lousada, para Felgueiras, até para Passos de Ferreira, mas também o trânsito que vindo desses concelhos se dirige para Penafiel ou para a própria autoestrada, é que gera todo este conflito. E, portanto, é uma intervenção que é importante para nós salvaguardarmos, desde logo, a questão da segurança. Têm existido demasiados acidentes neste local, com consequências, em alguns casos, dramáticas, com perdas de vidas, com muitos danos pessoais e com muitos danos materiais. E, portanto, é uma obra muito, muito importante, na qual nós temos estado a trabalhar há vários anos. Numa primeira fase, acreditávamos que as Infraestruturas de Portugal e a Brisa concretizassem a obra, porque é dessas entidades a responsabilidade, mas depois percebemos que poderíamos ficar à espera sentados, porque essas entidades não iam simplesmente fazer a intervenção, e assumimos a disponibilidade para o fazer. E o IC35 é outro dos projetos que temem parar no tempo, embora recentemente tenha sido perceptível a presença de máquinas no terreno para iniciarem a construção do primeiro troço. Esta é uma obra há muitos anos reivindicada pela população da região. Sr. Ministro, aqui disse que era esta obra do IC35 é respeito pelo povo que trabalha. É no fundo prometer aquilo que cumpriu? Exatamente, é respeitar o povo. E quando o povo sente que nós fazemos aquilo com que nos comprometemos, nós ganhamos o respeito e a democracia ganha. Mas ela é muito importante porque vai permitir, porque contempla várias obras de arte e permite desafogar a pressão na entrada da cidade e, portanto, vai já permitir uma melhoria na acessibilidade à cidade de Penafiel e no escoamento de trânsito, que, sobretudo nas horas de maior pressão, é muito acentuado e muito significativo. Mas a região quer mais. A variante à Estrada Nacional 222 para Castelo de Paiva, que, segundo o então Ministro das Infraestruturas, mudará toda a dinâmica do concelho. Há demasiado tempo que o povo, nomeadamente aquilo que diz respeito ao Distrito de Aveiro, de Castelo de Paiva, o povo de Castelo de Paiva já ambicionava há muitos anos, muitas promessas durante muito tempo, mas a verdade é que ninguém tinha concretizado. Finalmente nós temos esta obra no Programa de Recuperação e Resiliência. Uma das obras consideradas de extrema importância para o desenvolvimento da região é a ligação em Castelo de Paiva da variante à Estrada Nacional 222. Pedro Nuno Santos afirma que se trata de dois projetos que vão revolucionar o território. São dois projetos infraestruturais que vão revolucionar a forma como Castelo de Paiva se relaciona com o resto do país, com o litoral, com o Porto, mesmo com o Sul, e isso vai dar muitas oportunidades de desenvolvimento para Castelo de Paiva. Castelo de Paiva não será a mesma depois de nós conseguirmos concretizar estas duas ligações. Valongo também esteve em destaque na mobilidade, mas noutros aspectos. O município foi o vencedor do European Mobility Week Award 2021, prémio da Semana Europeia da Mobilidade. Este prémio reconhece as ações desenvolvidas pelos municípios e como estes promoveram com sucesso a mobilidade urbana sustentável durante a Semana Europeia da Mobilidade, tendo como tema central "Mova-se de forma sustentável, seja saudável". A autarquia destaca em comunicado que este prémio reconhece as excelentes ações desenvolvidas pelos municípios e como estes promoveram com sucesso a mobilidade urbana sustentável durante a Semana Europeia da Mobilidade, que se realizou de 16 a 22 de setembro, tendo como tema central "Mova-se de forma sustentável, seja saudável". Vimos o esforço de Valongo ser reconhecido com esta distinção no meio de 3.184 candidaturas, das quais 86 portuguesas. Juntamente com o European Green Leaf Award, este prémio motiva-nos para continuar a trabalhar mais
e melhor. E ainda na mobilidade há grandes expectativas quanto à linha ferroviária de Sousa, incluída no Programa Operacional Norte 2030, num investimento de quase 95 milhões de euros. Valongo, Felgueiras, Passos de Ferreira e Lousada são os municípios beneficiados com a implementação deste projeto estruturante para a região. Aquilo que importa dizer é que, obviamente, o estudo da viabilidade da mesma é fundamental para se poder depois tomar uma decisão pública para se fazer o investimento, e há ainda outra dificuldade que temos que ultrapassar, que é o financiamento da mesma. Eu acho que a linha do Val de Sousa, teremos que esperar pelo estudo, para não ficarmos só pelo achismo, mas eu acho que é uma linha que nos oferece perspectivas de ter uma grande procura. É um eixo industrial de muita mobilidade, de muita movimentação ao longo dos municípios do Val de Sousa, e por isso, aparentemente, é uma linha que pode ter futuro. Este ano também ficou marcado por algumas polémicas que abalaram executivos. Em Penafiel, Susana Oliveira renunciou ao mandato de vereadora, com efeitos a partir de janeiro de 2023, alegando questões pessoais, profissionais e político-partidárias. Fico muito feliz quando, passados estes 13 anos, vêm ter comigo e me dizem: a Susana é a mesma que chegou aqui em 2009. E eu penso, talvez não seja exatamente a mesma, porque cresci, aprendi muito, conheci muita gente ao longo destes anos, passei por muitas situações complexas, mas na essência sou a mesma Susana. Amo a minha terra e a minha gente, gosto de ajudar, gosto de resolver e de fazer sempre mais e melhor. Acredito que na política não vale tudo e por isso sofri ao longo destes anos, mas também vivi muitas alegrias. E por isso valeu muito a pena. Dediquei a Penafiel 13 anos da minha juventude e não me arrependo. Foram uns bons e bonitos anos. Se gostava de ter feito mais e melhor? É claro que sim. É sempre possível fazer mais e melhor. Mas tudo depende de muitos fatores em cada momento e nem sempre tudo corre como queremos. A vida é mesmo assim. Também, no Marco de Canaveses, houve demissões com a retirada da confiança política da Presidente da Câmara, Cristina Vieira, ao seu Vice-Presidente. Cristina Vieira retirou a confiança política ao seu número 2, Bruno Magalhães, depois de saber que este era candidato a Presidente da Conselhia. No final concorreram os dois e Cristina Vieira foi reeleita. Foi sob a minha liderança que o Partido Socialista fez história no Marco de Canaveses. Depois de 42 anos de trabalho político e de muitos militantes e simpatizantes terem dado o seu melhor ao longo destes anos de luta, em 2017, sob a minha liderança e com o apoio incondicional de todos os militantes, o Partido Socialista conseguiu finalmente a confiança dos marcoenses. É este o meu legado. É este o legado que quero deixar ao Partido Socialista e que quero continuar a trilhar com os nossos militantes, que se identificam com os valores socialistas e que defendem intransigentemente as causas marcoenses e não os seus projetos pessoais. E por Paredes foi Gandra a marcar a atualidade, com o Presidente da Junta de Freguesia, José Mota, a renunciar ao mandato alegando razões pessoais, mas também a falta de confiança política por parte do Presidente da Câmara de Paredes, Alexandre Almeida. Esta foi a justificação para deixar a liderança daquela autarquia. Tem a ver com o litígio da Junta de Gandra com a Junta de Recreio relativamente a um terreno, e o Tribunal reconheceu a propriedade da Junta de Freguesia. Aquele terreno tinha à volta de 30 mil metros quadrados ali perto da Colunex. E nessa reunião que houve, foi no dia 30 de novembro, eu fui lá chamado para reunirmos, nem percebi muito porque é que havia de reunir com eles, e o Presidente da Câmara referiu o facto de que aquilo também pertencia a Recreio. E eu, claro, com a decisão do Tribunal, eu apenas disse que defendia os interesses de Gandra e, portanto, teria que abandonar a reunião. Ao fim de alguma conversa, eu abandonei a reunião e o Sr. Presidente disse: se abandonar a reunião, eu retiro-lhe a confiança política. E, a partir daí, refleti. E a minha reflexão levou-me a este caminho, que foi a admissão.
Avançamos agora para outros factos que marcaram a atualidade na região. Na educação e saúde, registou-se como relevante a transferência de competências do governo para as autarquias. Por enquanto, nada mudou. No ensino, mantém-se a falta de condições, o que tem originado inúmeras greves dos docentes, que pretendem, além do mais, a valorização da carreira. Queríamos perceber porque é que, não havendo professores dentro das salas, os alunos continuam nas salas. E os alunos, entretanto, nos intervalos, vieram junto de nós e disseram que foram obrigados pela direção a ir para as salas ou então teriam falta, como falta a disciplina e em que moldes, uma vez que quem marca as faltas são os docentes que estão a fazer greve. E eles próprios vão ter faltas. Se o professor tem falta, não pode marcar falta aos alunos. A greve e a manifestação que queríamos, que realmente tivesse um impacto e para que os pais também se apercebessem da razão que nos leva a lutar, porque não estamos a lutar por razões ou porque nos apetece estar aqui à chuva ou porque efetivamente estamos a sentir-nos ofendidos na dignidade, no nosso trabalho, que vocês vêm vindo ao longo dos anos. Achamos que o Ministério da Educação nos últimos anos tem tirado muita cor à educação e tem havido uma constante desvalorização da escola pública e nomeadamente dos professores, e que culminou agora com duas situações. O novo recrutamento que está previsto dos professores tem critérios dúbios e que nós não aceitamos. Na saúde, os ACES e as unidades de saúde familiar têm sido apontados como referências a replicar noutras áreas, o que mereceu inclusive é a presença da anterior Ministra da Saúde, Marta Temido, na assinatura dos documentos para a descentralização de competências. Em meados deste ano, teremos metade dos autos de transferência de competências que precisamos de assinar até ao final do ano, aceitos, assinados e com uma relação por eles regulada entre a saúde e os municípios. Os municípios têm tido um papel, para além deste, e já antes desta transferência de competências, já tinham um papel importantíssimo na forma como estávamos a responder às necessidades dos nossos utentes. Com a proximidade e com a competência das autarquias, as coisas já estão até a funcionar melhor nas 3 áreas que foram transferidas. O Estado Central transferia um conjunto de responsabilidades para quem na proximidade as pode executar com maior qualidade e até com maior eficiência, garantindo que todos os meios que eram utilizados pelo Estado Central para esse resultado eram também transferidos. E isso está a acontecer. Ainda assim, a estratégia dos agrupamentos dos centros de saúde tem vindo a mudar, fruto da enorme pressão a que tem estado sujeito o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, com os profissionais de saúde a paralisarem devido ao excesso de trabalho. O cenário é, como eu já disse anteriormente, literalmente de guerra. Estamos aqui reunidos basicamente pela existência de doentes internados nos corredores de serviço de urgência, e que nos tem, dificultado um bocadinho o nosso trabalho, de forma a darmos resposta a doentes urgentes. Qual é o cenário neste momento? Muitos doentes internados no serviço de urgência, em corredores, doentes em macas, doentes em fim de vida, que tem sido impossível prestar os cuidados, especialmente com segurança, não é? Eu acho que corro risco de dizer que está pior que na altura do Covid. Sim, está pior que na altura do Covid. Mas não temos condições para exercer o nosso trabalho da melhor forma. E é isso que nos preocupa neste momento. Não estão a ser dadas condições dignas a estes doentes. Neste momento, o ambiente que se vive é de cansaço extremo, porque de facto não é uma situação nova para nós. Nós já há muitos anos que vivemos esta sobrelotação e neste momento o que se sente é quase um desespero, e eu acho que temos que acabar de pensar nisto de facto como um pico, deixar de meter a cabeça na areia e pensar que isto é um problema que se vai resolver por si só, um problema de sazonalidade, porque não é. Temos que começar a olhar para isto como isto é e pensar em soluções de estrutura, e é isso que não nos estão a dar. E o subaproveitamento das instalações em Amarante, do Hospital São Gonçalo, tem suscitado críticas por parte de vários agentes ligados à área da saúde. Por outro lado, exige a ampliação do edifício do Hospital Padre Américo em Penafiel para fazer face ao número de utentes que acorrem a esta unidade, concebida para acolher 300 mil pessoas, mas que está a receber cerca de meio milhão. Uma realidade bem conhecida do atual Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, comentada em entrevista ao Novo Canal, antes ainda de ter exercido o cargo de Ministro. E qual é o calcanhar daquilo tudo? A urgência.
Eu acho que isso temos que reconhecer. A urgência tem um problema. A urgência não tem capacidade para dar resposta a toda a procura. Que onde há aqui pressão a mais em Penafiel, talvez um bocadinho dessa pressão pudesse ser aliviada se fosse um bocadinho desviado para Amarante, como também no caso da urgência do Hospital de Felgueiras, que é uma urgência contratada com o Serviço Nacional de Saúde, que talvez tivesse capacidade para aumentar um bocadinho o seu entendimento. Eu estou a dizer isto para as pessoas não terem a ilusão de que a gente chega a Penafiel e aumenta 50% a capacidade de atendimento, bem, nós corremos o risco de aumentar 50% a procura e depois fica tudo na mesma. Mas aí há que contratar mais profissionais, não é? Não tenho nenhuma dúvida, mas note bem o que tem sido o aumento dos profissionais no Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa. Mas por causa também das novas especialidades. De acordo, mas no seu conjunto, o Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa tem mais 600 profissionais em 2022 do que tinha em 2016. Não é um número pequenino, quer dizer que em cada ano, em média, há mais 100 profissionais no hospital. Eu com isto não estou a dizer que não há necessidades insatisfeitas. Sim, há necessidades insatisfeitas e temos que continuar a progredir. Mas há uma coisa de que eu não tenho dúvidas. O Hospital de Tâmega e Sousa de 2022 é muito mais evoluído e tem muito mais capacidade de resposta do que o que teria em 2016. Se nós não tivéssemos feito nada, bem, onde isto já ia. Agora que entramos no novo ano, há também expectativas que importa realçar. Na Cultura será inaugurado o Ponto C, Cultura e Criatividade em Penafiel. Trata-se de um espaço cultural com mais de 15 mil metros quadrados, destinado a concertos, espetáculos de teatro, música, entre outros. E aqui neste espaço onde nos encontramos, este ano quisemos já dar uma mostra daquilo que aqui está a ser feito em termos de intervenção. O edifício do Ponto C, que já tem bastante que mostrar, a estrutura já está no essencial executada. O município realça que esta estrutura será um espaço cultural de referência para concertos, espetáculos de teatro, música, entre outros, prometendo pela sua polivalência e arquitetura ser um marco no panorama nacional da cultura e das artes. A autarquia esclarece ainda que as obras encontram-se já a entrar na fase final, pelo que esta grande sala de espetáculos será inaugurada no verão de 2023, dispondo este equipamento de uma área coberta de 2.500 metros quadrados e sendo constituído por vários espaços diversificados, como um anfiteatro, sala principal do edifício, com capacidade para 400 pessoas e condições para acolher o melhor da criação artística do país e do mundo. Em Paredes decorrem as obras de construção do futuro Centro de Congressos de Paredes, na zona da antiga adega cooperativa. Trata-se também de um complexo cultural que terá 30 metros de altura e comportará um centro de congressos, um auditório e outros espaços de apoio. O auditório terá capacidade para 510 lugares sentados e comportará, no topo, um restaurante e um bar panorâmico. Num edifício contíguo ficará o centro de congressos, com cerca de 1.000 metros quadrados. Nós entendemos que é uma obra estruturante para o Concelho de Paredes. Nós temos tido uma atividade cultural muito intensa, queremos intensificar ainda mais essa atividade cultural. Temos grupos de teatro, temos conservatórios de música, de dança, que podiam ter um outro protagonismo, uma outra alavancagem, se tivessem um espaço com mais condições para o exercício da sua atividade. Nós neste momento só dispomos de um auditório para cerca de 150 pessoas, com as limitações que o Covid tem apresentado, por vezes temos dificuldades em fazer lá eventos. Este já será um auditório para mais de 500 pessoas, com um centro de congressos ao lado, que vai permitir uma versatilidade enorme para a realização de qualquer tipo de eventos culturais. Estes são equipamentos que certamente darão novos enquadramentos às diversas iniciativas de âmbito cultural da região. Refira-se o Escritaria em Penafiel, as ações em torno de Daniel Faria em Paredes e também em Paredes, o Festival de Artes em Madeira, em Lousada, o Festival Folia, em Castelo de Paiva, o Festival Ibero-Americano de Clarinete. Destaque ainda para a Casa das Artes, em Felgueiras, instalada no antigo Teatro Fonseca Moreira, recentemente recuperado e qualificado. O espaço está vocacionado para as diferentes artes performativas, com capacidade para 267 pessoas e dispõe de um café-concerto. Em Passos de Ferreira merece destaque a Associação de Desenvolvimento e Amigos da Terra de Carvalhosa, que projeta o concelho através da organização de várias ações culturais ao longo do ano.
E pelo Baixo Tâmega, mais concretamente em Amarante, são os vultos de Amadeu de Sousa Cardoso e Teixeira de Pascoais que continuam a marcar a região. E em 2022, Agostina Bessa Luís veio enriquecer o panorama cultural através das comemorações do centenário do seu nascimento. E o município de Baião surpreendeu tudo e todos com a inauguração da exposição Grandes Mestres no Mosteiro de Ancede, que juntou obras dos nomes maiores das artes plásticas a nível mundial. Teria de aqui começar esta celebração hoje, que não terminará jamais. Começou e será sempre um encontro de amigos de Agostina, um encontro de amigos de Amarante, um encontro de amigos de Portugal. Era uma mulher sem medo. É arrojado e é, de certa forma, um projeto que marca o arranque de uma nova fase da vida cultural de Baião, depois de termos requalificado o Mosteiro de Santo André de Ancede, e nada melhor do que termos esta exposição para dar um arranque e uma nova virada, digamos assim, nesta que será a dinâmica cultural e que passará a ser a dinâmica cultural do Concelho de Baião, uma exposição internacional que é única. Muitas daquelas obras, como referi há pouco, nunca foram expostas, fazem parte de coleções privadas e, portanto, nós agarramos essa oportunidade que foi apresentada ao Sr. Presidente da Câmara. E, a partir do momento que começamos a ver a chegar as obras, percebemos que, efetivamente, íamos ter ali uma exposição única e que iria permitir também, de certa forma, dar um arranque digno à atividade do Mosteiro de Ancede. Mas são imensas as atividades que mantêm quase intactas as tradições da nossa região. De realçar também a peregrinação dos símbolos das Jornadas da Juventude pela região e pelo país, a antecipar a visita do Papa Francisco em 2023 para presidir às Jornadas em Lisboa, que atraem milhares de jovens de todo o mundo. Creio que, sobretudo, é uma mobilização geral, não apenas da juventude, mas de toda a população. Os jovens não conseguem ir a lado nenhum se os pais não os ajudarem, se não tiverem o apoio de instituições, da família, claro, também. E no caso de Paredes, tivemos a sorte de calhar estes 2 dias aqui, hoje particularmente, o dia de São João Paulo II, onde a Diocese também propôs e a Câmara de Paredes aceitou fazermos aqui um grande festival da juventude. Um dos rostos da Igreja é a juventude. Para além de ser o rosto da Igreja, é também o rosto de Cristo jovem. E por isso faz todo o sentido nós estarmos aqui nesta terra, como temos percorrido toda a Diocese com estes símbolos da Jornada Mundial da Juventude, e por isso ganha aqui uma importância e percebemos que os jovens, a partir destes símbolos e também da Jornada Mundial da Juventude, aproveitam esta ocasião para manifestar a sua fé e para nos dar este rosto belo, que é o rosto jovem de Cristo e também da Igreja. Com um impacto mais local, mas que também atraem milhares de pessoas, são as endoenças em Entre os Rios Penafiel. As margens do Tâmega e Douro envolvem-se num espetáculo único de luz. Algo que é capaz de se manter no tempo e de ultrapassar tantas vicissitudes que 300 anos de existência significam, tem necessariamente que ser algo muito forte, mas mobiliza o Concelho de Penafiel e também o Concelho de Marco Canaveses, ainda que seja um evento que, do ponto de vista formal, é importante para o país, é uma manifestação com dimensão nacional,
enquanto ato imaterial, que está registado aqui no nosso Conselho de Penafiel, mas que mobiliza estas duas margens do Tâmega que nos unem e que não nos separam, que nos unem aqui, Penafiel e Marco de Canaveses, e que naturalmente estamos aqui os dois concelhos empenhados em contribuir para que as Endoenças continuem a ser uma referência incontornável do turismo religioso. E no desporto foram vários os eventos que marcaram a região. Em Paredes destaca-se a subida do União de Paredes à Liga 3, com a conquista do título de campeão do Campeonato de Portugal em pleno Jamor, uma goleada histórica 4-0 ao Fontinhas. E o Paredes é o nosso grande amor. A União de Paredes está realmente de parabéns, é uma equipa que se tem estruturado cada vez mais e isto realmente, esta subida foi a cereja no topo do bolo. É mais um objetivo que fica concretizado, foi uma época extremamente exigente, muito difícil, tínhamos o sonho de subirmos à Liga 3 e continuamos a fazer o nosso trajeto, aquilo que nos caracteriza efetivamente é fazermos mais com menos. Nesta fase de subida éramos a equipa que tínhamos menos condições financeiras, tínhamos uma estrutura que não era profissional e acabámos por mostrar que o importante aqui é a competência e a seriedade e estão todos de parabéns. Não sou só eu, acho que todos estão extremamente felizes e isso é o mais importante. Damos uma grande alegria à cidade e ao concelho. Chegar à terceira liga é bom, eu acho que é um marco histórico no clube, acredito que o clube vai fazer muito mais história daqui para a frente e foi com essa mentalidade que construímos este percurso no União de Paredes, eu e o Presidente, e depois a estrutura que está ligada a ele também, mas nós os dois essencialmente construímos esta mentalidade de querer chegar longe. Destaque ainda para a inauguração do novo Estádio das Laranjeiras, iniciativa que assinalou também a celebração dos 98 anos da União Sport Clube de Paredes e contou com a presença de cerca de 300 atletas em campo. Era um anseio da população, realmente as pessoas ficaram com um sentimento de perda quando perderam este espaço no passado. Foi logo o nosso objetivo a partir do primeiro momento em que assumimos o município recuperar este património, depois de o fazer foi torná-lo de novo apto para a prática do desporto e hoje em dia temos realmente um multiusos e temos um estádio municipal que nos vai permitir dar vida ao centro de Paredes e atrair para aqui competições e eventos que vão chamar a atenção a Paredes. É uma grande emoção e um sonho concretizado, uma prenda para os associados do União Sport Clube de Paredes, mas também para todos os cidadãos do concelho. Julgo que a população ficou extremamente satisfeita por ver reabilitado este espaço. Vai ser importante para a União de Paredes regressar a casa, regressar a um local de onde nunca devia ter saído, voltar às raízes. Não tenho dúvida nenhuma que vamos ter aqui casa cheia quando jogarmos em casa. Isso vai ser extremamente importante para nos empurrarem para as vitórias que tanto ansiamos. Saliente-se também as subidas do Rebordosa Atlético Clube e do Alpendurada ao Campeonato de Portugal. Na modalidade de handball, o destaque vai para o Torneio Internacional de Paredes, Handball Cup, promovido e organizado em parceria pelo município de Paredes, evento que é já uma referência no concelho, na região e no país e que teve a sua primeira edição em 2018. Paredes tem uma grande tradição no handball, temos 5 equipas de handball e, como eu dizia, é uma modalidade que nós temos tentado dinamizar ao máximo, porque se procura haver uma igualdade de género no desporto, o handball é uma daquelas modalidades que tem permitido mais isso. E prova é que nestes 3.700 atletas que temos cá, são mais as meninas do que os meninos a praticar handball. Portanto, igualdade de género é com o handball. Perfeito! Perfeito! E acho bom esta cerimónia para juntarmos as equipas e para criar um ambiente coletivo, não só... La Rioja! La Rioja! ¿Y que vienes aquí para ganar o para se divertir? Para ganar! Qual é o objetivo? Ganhar! Divertir, não? O quê? Divertir, não? Sim, jogar. Toma lá, qual é o vosso clube? E o Multiusos de Paredes acolheu logo em janeiro o Campeonato Europeu de Hockey Indoor, Eurohockey Indoor Men's Championship 2. É uma competição que contou com 105 atletas masculinos de 7 seleções de Polónia, Turquia, Croácia, Espanha, Ucrânia e, claro está, Portugal.
O que a Federação achou da colaboração com a Câmara de Paredes e com todas as funcionalidades da cidade de Paredes, correu tudo muito bem. A avaliação da Federação Europeia foi muito positiva e, nesse sentido, a Federação quis continuar a colaborar com Paredes e trazer as equipas e seleções que jogam contra nós aqui a Paredes. Havendo a tradição do hóquei patins em Paredes, porque é um concelho muito forte no hóquei patins, acredito que se as pessoas virem o hóquei indoor neste caso, vão gostar e vão ter alguma curiosidade. Portanto, é um desporto que apaixona muito facilmente os adeptos. As crianças que experimentam gostam muito. E é isso, portanto, aproveitar esse bichinho que pode surgir com esta competição e com a próxima de janeiro, e o que nós queremos é que os miúdos experimentem. Paredes acolheu ainda a final da Taça de Portugal Séniores masculinos de hóquei em patins, competição que contou com alguns dos emblemas mais sonantes do hóquei em patins no país, nomeadamente o Futebol Clube do Porto, o Barcelos, o Oliveirense e o Sport Lisboa e Benfica. O hóquei em patins é muito acarinhado por toda a população de Portugal e aqui em Paredes é particularmente acarinhado porque este multiusos em outros tempos viveu aqui muitas provas de hóquei em patins. Nós conseguimos agora recuperá-lo e o objetivo é realmente que Paredes seja um palco das grandes competições de hóquei em patins, porque vê-se realmente que a população gosta e o objetivo de dar vida à cidade de Paredes consegue-se realmente com estes eventos. Queríamos jugar contra esta equipa y vencerla, ¿no? Y en la condición de Benfica, es cierto que no campeonato estamos en una situación diferente, que Benfica precisaba los puntos por su clasificación y nos, ainda ahí perder el juego, seguíamos a frente. Entonces la equipa no tuvo esa tensión necesaria para ganar un juego de este tipo y es uno de los trabajos que hemos ido trabajando para estar siempre en un tono bon, ¿no? Y muy importante esta victoria para acreditar e saber que temos que fazer para ganhar. Com este triunfo, o Futebol Clube do Porto, recordista de troféus na Taça de Portugal, somou o 18º cetro e sucede ao Oliveirense como vencedor na prova, enquanto o Benfica continua com 15 taças no palmarés. E por Paredes passou ainda o apuramento da seleção feminina de futebol rumo ao Campeonato do Mundo. Conseguimos uma vitória muito tranquila que nos dá o acesso ao segundo play-off, que era o nosso objetivo fundamental. Jéssica Ferreira, uma das melhores atletas da seleção, referiu que Portugal vai dar tudo para estar no Mundial do próximo ano. Sim, nós estamos cá para isso, nós trabalhamos todos os dias para isso, quer no clube. Lá está, temos de trabalhar todos os dias no clube para vir à seleção e é um objetivo claro para toda a gente. Esperamos mesmo conseguir e vamos, obviamente, deixar tudo aquilo que tivermos dentro do campo para conseguirmos esse objetivo. Em termos desportivos, a região voltou a acolher um dos maiores eventos de duas rodas, a 83ª Volta a Portugal Continente, que decorreu de 4 a 15 de agosto. Existe este paralelismo entre do nosso mercado, a nossa indústria, e o ciclismo. De facto, o ciclismo é um desporto em que os atletas têm que sofrer, têm que trabalhar, têm que trabalhar muito para atingirem os seus objetivos, exatamente como as nossas indústrias. E Paredes tem-se afirmado cada vez mais nesta modalidade. Obviamente nós queremos em Paredes um desporto eclético e um desporto que promove a igualdade de género, mas o ciclismo é um desporto que muito nos diz e nós temos apostado forte nesta mesma modalidade e estamos atentos e de facto vamos continuar a promover eventos como este para dar vida ao nosso concelho, à nossa cidade de Paredes. Passando para as 4 rodas, o Shakedown de Baltar marcou o aquecer dos motores no arranque oficial do Vodafone Rally de Portugal, que também passou pelo concelho de Lousada e de outros da região. De facto, Baltar está-se a afirmar como uma vila do desporto automóvel. E quando se afirma Baltar, também se afirma o concelho de Paredes. E isso nós queremos promover. Queremos promover eventos como este, organizados de forma superior pela Câmara Municipal e, obviamente, isto todos ficam a ganhar com isso. Uma palavra também de reparo aqui para a multidão que marcou presença aqui em Baltar. Nós atravessámos um período pandémico muito complicado. Nos últimos 2 anos estivemos muito condicionados a nível de eventos. O ano passado tivemos cá o Rally, mas foi à porta fechada. Não é a mesma coisa, sinceramente não é a mesma coisa. Hoje tivemos o prazer de ter aqui cerca de 15 mil pessoas espalhadas pelo troço de Baltar. E isso, obviamente, eu e o desporto automóvel e os amantes desta modalidade só podem agradecer
a todo este povo que se portou de forma magnífica e embelezou todo este evento. Everything okay today? You ready for this Rally de Portugal? Just shake down, try to get a feeling and prepare for tomorrow. Temos o altar completamente cheio. É um bom pronúncio para este Rally de Portugal. Sem dúvida, muito público, muita animação. Vamos dar o nosso melhor e tentar atingir os nossos objetivos. E de regresso este ano esteve o Penafiel Racing Fest, uma iniciativa que envolveu toda a cidade. E a organização está de parabéns, obviamente. É um ato de coragem fazer um evento desta envergadura, porque há várias modalidades, não é? À parte do rally, mas sim, acho que está tudo muito bem. É sempre bom corrermos na nossa terra, foi o primeiro ano que viemos ao festival. Um carro novo, fizemos um teste com ele há 15 dias atrás, no rally, e vínhamos com boas ideias para andarmos muito rápido. Foi pena a questão dos troços, que era lá que até apostávamos mais, mas aqui na City Stage já deu para ver que conseguimos andar lá na frente com os carros muito superiores aos nossos. Tivemos que decidir aqui na Super Especial e lutámos, tivemos muita concorrência pela frente, mas lá conseguimos o nosso objetivo, que era ficar no primeiro lugar. Destaque ainda para a vitória do piloto de Marco de Canavesas, Pedro Bianchi Prata, em veteranos na Taça do Mundo de Barras todo o terreno. E por falar em motores, passamos para os de água, nomeadamente o Aqua Bike Show de Entre os Rios, Penafiel, e o Campeonato do Mundo F2 em Baião. Foi tudo perfeito, uma organização perfeita, as condições atmosféricas com um bocadinho de vento, mas foram ótimas também, uma prova disputada até ao fim e como eu gosto de dizer nestas alturas, quando nos envolvemos de corpo e alma nestas organizações, quando, enfim, todos dão o seu máximo e as coisas correm bem, resta-nos outra coisa que é ficarmos satisfeitos a seguir. Foi um fim de semana de muito trabalho, essencialmente, mas acho que compensa todo o esforço que foi tido aqui e um agradecimento forte à Câmara Municipal, à Junta de Freguesia e a toda a população que esteve aqui sempre connosco. Portanto, Baião já nos habituou a este tipo de moldura humana e espero estar cá para o ano. Esta prova é uma prova de grande importância, não apenas para Penafiel, onde se vai realizar aqui em Entre os Rios, mas diria que para o país, porque nós estamos a falar de uma prova do Campeonato da Europa de Aquabike e de Jet Ski, portanto estamos a falar de um nível superior do ponto de vista da competição desportiva, mas que para nós, mais do que a questão da competição desportiva, significa a oportunidade dos nossos concidadãos e dos nossos vizinhos e de todos aqueles que gostam desta modalidade desportiva, de a poderem presenciar, de poderem assistir ao vivo, num local que é absolutamente singular. É um evento que já tem provas dadas aqui em Entre os Rios. Nas edições anteriores já tivemos isto, nada mudou, já está esgotado há muito tempo, a parte hoteleira, o comércio também, está a ser bom para todos. Eu acho que realmente vai ser para continuar e este ano, mais uma vez, nós gostamos de marcar pela diferença. E a nossa diferença é na organização. Se vocês repararem, todos os eventos estão a ser cancelados, mas nós temos um evento a mais a nível de organização, os anos anteriores. Portanto, este é um evento que é de todos. Na modalidade de natação adaptada, o atleta do Clube Aquático Pacense, Escola de Natação, Simão Rocha, sagrou-se recentemente campeão nacional no Campeonato Nacional de Verão, que decorreu no Complexo de Piscinas de Campanhã, na cidade do Porto. Saliente-se o segundo lugar obtido pelo atleta do Clube Aquático Pacense, Ricardo Rocha, que se sagrou vice-campeão nacional na prova dos 200 metros costas, neste Campeonato Nacional de Júniores e Séniores de Piscina Curta, competição que decorreu em Leiria em dezembro e que contou com a participação de 90 clubes. E já Passos do Ferreira acolheu a Liga dos Campeões do Polo Aquático Feminino, referente ao Grupo A, prova constituída por 5 equipas. Muito importante quando nós somos no país a capital do polo aquático. Isso é um marco importante no desporto, é um marco importante para o nosso concelho, podermos ser pelo segundo ano consecutivo a capital do polo aquático, com equipas internacionais e podermos ter a nossa equipa de cá, da terra,
tem feito um trabalho excelente na modalidade e daí também conseguirmos estar nestas finais. Cada vez mais, com mais pessoas na bancada, temos aqui uma bancada bem constituída hoje, é o primeiro jogo, é o arranque e temos a certeza, sem dúvida, que nos próximos dias e nos próximos jogos teremos a bancada muito mais quente de valor humano para poder apoiar as nossas atletas. No ciclismo, saliente-se a vitória de Manuel Ferreira da Silva Vinha Adrap Sentir Penafiel na Taça de Portugal de pista. Ainda nas duas rodas, Matilde Moreira, do Penafiel Bike Club, sagrou-se campeã regional da juventude na vertente estrada, já no futebol. A referência para o penafidelense Abel Ferreira conquistou o Brasileirão pelo Palmeiras, na sequência da derrota do Internacional no reduto do América de Minas Gerais. As mais recentes notícias dão conta da ida do treinador Rui Quinta, com ligações a vários clubes da região, para adjunto de Vítor Pereira, no Flamengo. E a fechar o ano, Pedro Nuno Santos surpreende o país ao demitir-se do cargo após o terremoto em torno da TAP, com a choruda indemnização a Alexandra Reis. Foi um ano polémico para o ministro, que terá agora que optar por outros voos. O Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, apresentou na quarta-feira a sua demissão ao Primeiro-Ministro António Costa. Pedro Nuno Santos explicou em comunicado que, face à percepção pública e ao sentimento coletivo gerados em torno do caso TAP, decidiu assumir a responsabilidade política e apresentar a sua demissão, pedido aceito por António Costa. Depois de aceitar o pedido de demissão, o Primeiro-Ministro agradeceu, numa nota enviada às redações, a dedicação e empenho com que Pedro Nuno Santos exerceu funções governativas ao longo de 7 anos, quer nas áreas da sua direta responsabilidade, quer na definição da orientação política geral do Governo. No mesmo comunicado, Costa destacou o contributo decisivo para a criação de condições de estabilidade política enquanto Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e a energia com que assumiu as atuais funções, nomeadamente nas políticas ferroviária e da habitação. Acrescentou, realçando ainda a camaradagem dos anos de trabalho em conjunto. Recorde-se que a demissão de Pedro Nuno Santos chegou a ser equacionada em junho, após ter avançado uma solução para o novo aeroporto que não estava concertada com o Primeiro-Ministro. Nessa altura, as críticas da oposição não tardaram a fazer-se ouvir, desde pedidos de demissão a acusações de descoordenação no governo socialista. Ainda assim, apesar de considerar que tinha sido cometido um erro grave, na altura António Costa segurou o ministro, que assumiu em conferência de imprensa erros de comunicação com o governo e falha na articulação com o primeiro-ministro. Apontado como um potencial candidato à sucessão de António Costa na liderança do PS, Pedro Nuno Santos é conotado com a ala esquerda do partido e tinha em mãos o dossiê do novo aeroporto da região de Lisboa. Entretanto, a oposição já reagiu. Inês de Sousa Real, porta-voz do PAN, foi das primeiras figuras partidárias a falar sobre a demissão do ministro. Numa publicação na rede Twitter, a deputada defendeu que, apesar da saída, persistem dúvidas relativamente às opções políticas feitas em torno da TAP, que, conforme sublinha, diz que não é caso único, salientando a banca, as PPEs rodoviárias, entre outros exemplos que são sobredouros de dinheiro público que fazem falta ao país, escreveu no Twitter. André Ventura, líder do Chega, afirmou, por sua vez, na madrugada desta quinta-feira, que na sequência da demissão do Ministro das Infraestruturas, Marcelo Rebelo de Sousa tem de ponderar se está ou não em causa o normal funcionamento das instituições. Também no Twitter, Ventura refere que o governo começa a ficar numa situação insustentável. Já Luís Montenegro, presidente do PSD, diz que o PS traiu a confiança dos portugueses, sublinhando que um primeiro-ministro e um governo de truques, habilidades e trapalhadas geram instabilidade. Na mesma publicação do Twitter, ao início da manhã, depois da demissão de Nuno Santos, Luís Montenegro refere que o PSD continuará a exigir as explicações que faltam.
Já a Iniciativa Liberal anunciou esta manhã que decidiu apresentar uma moção de censura ao governo. João Coutrinho de Figueiredo falou na Assembleia da República a pedir essa moção de censura. Por sua vez, o CDS quer a dissolução do Parlamento e eleições antecipadas. O presidente do partido refere que o assunto TAP está longe de ter terminado, apesar das demissões de Pedro Nuno Santos e dos secretários de Estado Hugo Mendes e Alexandre Reis. Os centristas referem em comunicado que por muito menos caíram outros governos em Portugal e defendem, por isso mesmo, eleições antecipadas. Por sua vez, Ana Gomes diz que Pedro Nuno Santos sai do governo a tempo de revigorar o PS. A antiga eurodeputada e candidata presidencial defendeu que Pedro Nuno Santos sai com seriedade, convicção e dignidade e com ambição para o país. Como vê, o Novo Canal está atento e leva até si tudo o que se faz, o que se diz e o que se quer na região. Neste momento, tudo o que queremos é que tenham um excelente ano novo. E como dirá o Nuno Silva? A região e a informação sempre em primeiro. Bom ano. Muito bom ano. Novo Canal. Sempre Novão, sempre seu.